Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu venho aqui muito entusiasmado para fazer esse vídeo sobre começar a ler Guimarães Rosa, porque eu gostaria que tivessem feito um vídeo semelhante no passado, tirando de mim o medo de chegar a esse escritor assim, colocado num pedestal tão distante. Porque assim eu teria entrado em contato antes com a sua obra. Não sou um especialista em Rosa, sou um iniciante no universo do Rosa. Mas esses primeiros passos que eu dei nesse universo são o suficiente, ao menos, para fazer esse convite e explicar um pouco do porquê não é preciso ter medo do Rosa. O Guimarães Rosa é o grande escritor de Grande Sertão Veredas, obra monumental da literatura brasileira, e também o escritor de coletâneas de contos / novelas célebres como Primeiras Histórias, que eu tenho aqui em mãos, Sagarana, e também do Corpo de Baile. O Guimarães Rosa, além disso, escreveu outros contos em outras coletâneas que vêm sendo publicados pelas editoras ao longo dos anos, e um conjunto de novelas / contos um pouco mais extenso chamado Corpo de Baile, que às vezes é apresentado editorialmente nas livrarias de forma cindida. E o Guimarães Rosa é muito célebre não só pelo grande romance Grande Sertão Veredas, como também por esses contos e novelas, por essas histórias. E tanto em um gênero quanto em outro, ele leva muito da sua experiência no interior de Minas Gerais, principalmente ali no sertão de Minas, mais ao norte, já mais para o lado da fronteira com a Bahia, e da oralidade daquelas pessoas, da paisagem que envolveu a sua infância. Só que o expediente linguístico do Rosa não é o expediente simplesmente de transmutar para as páginas o registro da oralidade do local de onde ele veio. Não, na verdade, isso é até engraçado, eu já ouvi numa entrevista, o Rosa sabia, no fim das contas, que aquela linguagem não era bem a daquele pessoal, dos seus conterrâneos, mas que era uma recriação num outro nível e com uma certa equivalência daquela fala, mas de uma forma muito mais trabalhada, muito mais expressiva. E aí a gente pensa, nossa, tem tanto romance que faz esses jogos linguísticos, brinca com a forma, e tudo se torna tão complicado. Parece que aquilo é desnecessário, é uma complicação boba. O romance, a história seria tão mais bem contada se a prosa fosse comum, se o léxico fosse convencional. Pois é. Então a gente sempre tem esse medo de Guimarães Rosa, porque se a gente tem essas experiências com outros escritores e pensa que o Guimarães Rosa é o suprassumo desse tipo de invencionice, a impressão só pode ser de que a literatura dele vai ser chata, de que vai ser inacessível, de que vai ser hermética. Mas não é assim. A forma em Guimarães Rosa tem tudo a ver com o conteúdo. E o conteúdo, na verdade, se tornaria, eu arrisco dizer, obscuro e de difícil compreensão, não teria a mesma capacidade expressiva se ele fosse escrito numa prosa, num léxico convencional. E aí está a grandeza do Guimarães Rosa. É conseguir construir um léxico que não existia para dar conta de experiências que o léxico existente ignorava. E o Rosa vai falar desse sertão, vai falar da sua gente, da roça, dos seus bois, desses cavalos, dos vaqueiros. Mas isso não significa que ele está fazendo crônicas provincianas. Ele está fazendo isso no mais alto grau de universalidade, porque ele está falando sobre os sentimentos humanos, sobre dinâmicas perenes de interação social,
sobre a vida, a morte, Deus, o metafísico. Tudo o que mais interessa aos homens de todos os tempos e lugares, é o que pauta as novelas e contos do Guimarães Rosa, ainda que aparentemente tão provincianos na superfície. E eu pude descobrir essa potência da prosa do Rosa, desse léxico, a beleza disso, ouvindo os audiobooks que a Editora Global, que é a sua atual casa, tem disponibilizado aí ao longo dos últimos meses. Eu comecei ouvindo o audiobook de Sagarana e agora eu estou ouvindo o audiobook de Primeiras Histórias, mas já há audiobooks para outros livros do Rosa e inclusive uma promessa da Companhia das Letras de publicar o audiobook de Grande Sertão Veredas. O audiobook, ele é narrado por um autor, portanto não é uma simples leitura corrida. É uma leitura dramática e interpretada dos diálogos e das falas do narrador que os contos e novelas têm. E por isso, pela entonação, pela colocação da voz do ator, nós conseguimos acessar a força desse léxico. Porque, apesar de não ser a simples reprodução da oralidade local, ele é muito calcado na oralidade, no ritmo, nos sons. E quando a gente lê em voz alta e ouve um ator falando, isso se torna muito nítido. Eu acho que isso desvela o universo do Rosa, tira um véu que o encobria e faz ver o sol potente que está ali dentro. E você pode fazer essa experiência como eu fiz, ouvindo somente, ou também como eu fiz em outras ocasiões, ouvindo e lendo ao mesmo tempo, fazendo o que se chama de shadow reading. Eu não ouvi, obviamente, pessoal, os contos e novelas de Sagarana e Primeiras Histórias uma única vez. Eu me permiti ouvir e ouvir de novo e mais uma vez, porque é tudo muito rico, muito concentrado ali naquele pequeno espaço do conto e da novela. Então é muito natural que, por mais atento que você seja, você não vá captar tudo de uma primeira vez. E não é chato fazer essa repetição, porque você descobre, você já gosta da coisa toda na primeira experiência. Mas depois que você ouve novamente, você acha aquilo ainda melhor, e ouve uma terceira vez, você descobre mais um montão de coisas, e aí então, esse maior vagar, essa maior contemplação, permitem ver a grandeza dessa obra e descobrir o que ela está trazendo mesmo, não ter só um contato superficial. Então, eu acho que essa experiência com os audiobooks, seja autônoma ou acompanhando a leitura, é uma chave para você adentrar nesse universo do Rosa. E nesse universo do Rosa, você vai ter muito essa paisagem rural, vai ter muito boi, vai ter muito caos, vai ter muita mandinga, vai ter muita traição, vingança, chifre que botam nos maridos. As mulheres do Rosa geralmente não estão satisfeitas com os maridos. É impressionante, esses maridos ficam todos a ver navios. E vai ter tudo isso, essas coisas convencionais de caos mesmo da roça. Só que você vai notar, e isso é muito potente, é um dos trunfos dessa prosa, um diálogo muito estreito com as questões arquetípicas, metafísicas, religiosas, místicas. Quem estuda arquétipos, quem estuda Joseph Campbell, Jung, quem conhece, por exemplo, oráculos, o tarô, a astrologia e seus significados arquetípicos, míticos, vai perceber a todo o tempo que o Guimarães Rosa está tratando disso ali naquelas histórias aparentemente banais que só se passam na roça. É muito impressionante o quanto isso está presente no Rosa. É evidente
que o Rosa tinha consciência desses conhecimentos e que, na verdade, ele estava trabalhando aquilo com consciência e vontade mesmo, sabe? Não é algo involuntário. Eu arrisco dizer que era um projeto literário. Eu ainda não conheço tanto aí dos estudos de Rosa, que são vastíssimos, mas arrisco dizer que isso era um projeto de vida. E sabendo também que o Rosa era uma pessoa altamente supersticiosa, a gente só pode fazer a ligação entre uma coisa e outra. A obra do Rosa era, até poucos anos atrás, publicada pela editora Nova Fronteira. Essas edições em capa dura, muito bem cuidadas e com aparato crítico. Salvo engano, a Nova Fronteira publicou toda a obra ficcional do Rosa nesse formato. Logo depois, alguns anos atrás, a obra do Rosa passou a ser publicada pela editora Global, e é pela editora Global que ela sai agora, com exceção de Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas, aí por um acordo entre os herdeiros, ele é negociado de forma apartada com as editoras e, portanto, passou a ser publicado pela Companhia das Letras. A editora Global é também a proprietária da Nova Aguilar, aquela editora de livros em capa dura e papel bíblia que traz as obras completas de grandes escritores brasileiros. E, apesar dessa convenção aí que permite à Companhia das Letras publicar Grande Sertão, a editora Global poderá publicar Grande Sertão também nas obras completas do Rosa, que sairão pela Nova Aguilar logo depois que a própria Global acabar de publicar os títulos atuais. Os títulos atuais também têm aparato crítico, são os textos bacanas, e tem umas capas muito bonitas. Só que eles têm um pouco da desvantagem de não terem orelha e o papel ser branco. É tudo muito bem cuidado, mas não tem orelha e o papel é branco, o que acaba tirando um pouco da graça da edição para muitos leitores. Esses títulos da Nova Fronteira, apesar de já não ser a casa atual do Rosa, eles ainda são facilmente encontráveis aqui no Brasil, seja na Amazon, seja nas outras livrarias. Então vou deixar todos os links aqui embaixo para as edições antigas, para edições novas da Global e da Companhia das Letras, para que vocês possam conferir. A Companhia das Letras já publicou também o Grande Sertão em formato de bolso, recentemente publicou em HQ, então eles têm explorado bastante esse universo e a gente espera que em breve eles publiquem o audiobook do Grande Sertão em grande estilo, narrado por um grande ator brasileiro. Não sei qual é, mas espero que seja um ator bem bom, como é o dos áudios da editora Global. Além disso, há muitos livros escritos a respeito do Guimarães Rosa. A fortuna crítica do Rosa é muito extensa. Desses, pelo que eu já pesquisei, eu destacaria para vocês 4 títulos. O primeiro deles é Rosa e Ronói, o livro que traz os textos do Paulo Ronói sobre o Guimarães Rosa. Vocês já me ouviram falar aqui a respeito de Paulo Ronói, eu falei sobre a biografia dele, o homem que aprendeu o Brasil. E o Paulo Ronói, que é esse húngaro eruditíssimo que veio para cá depois da Segunda Guerra, ele teve uma grande amizade com o Guimarães Rosa, a ponto de, quando Guimarães Rosa morreu, ficou deixado em testamento, se não me engano, que o Paulo Ronói ele cuidaria da obra do Rosa. Então é ele quem escolheria a editora, o que ia ser publicado e onde, as traduções que poderiam ser feitas e etc. E ao longo da vida ele escreveu muitos textos a respeito de Guimarães Rosa. Ele foi um interlocutor e estudioso privilegiado do Rosa. Então esse livro traz a reunião de todos esses textos. O segundo título é um clássico aí dos estudos rosianos que se chama O Léxico de Guimarães Rosa e foi escrito por Nilce Santana Martins.
é uma espécie de dicionário que vai explorar muito dessa construção vocabulário do Rosa. É um verdadeiro dicionário só com a linguagem que o Rosa inventou. Uma outra estudiosa que eu cito, que é muito célebre nos estudos rosianos, é a Valnice Nogueira Galvão. A Valnice Nogueira Galvão é célebre tanto por estudar Guimarães Rosa quanto por estudar Euclides da Cunha. Vocês encontrarão vários títulos e textos dela ao longo de sua vasta produção intelectual que tratam de Guimarães Rosa. Por último, eu menciono um recente relançamento que é de uma obra clássica do Silviano Santiago, grande crítico literário, chamado Genealogia da Ferocidade, ensaio sobre Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa. É um ensaio de fôlego do Silviano a respeito do Guimarães, ambos são mineiros, e eu já ouvi muito o Silviano falar sobre o Guimarães, e é interessante quando ele fala sobre a escrita, por exemplo, de Grande Sertão Veredas, porque ele faz uma associação entre o momento em que Grande Sertão Veredas foi publicado, ali nos anos 50, e a construção de Brasília, que não está tão distante geograficamente desse universo que o Rosa retrata. Então, é como se o Grande Sertão Veredas, naquele momento em que o país mais se cria moderno e erigia uma cidade modelo, é como se esse Grande Sertão viesse para relembrar desse outro lado do país, do povo, esse lado mais mítico, mais rústico, mais primitivo, e ainda muito vivo e pulsante nas entranhas do país. Eu acredito que em Genealogia da Ferocidade, o Silviano Santiago vai explorar um pouco mais dessa premissa. E é isso, pessoal. Ainda tem muitas outras coisas. Dá para fazer uma biblioteca inteira só de livros sobre o Rosa. Eu estou aqui na conclusão do Primeiras Histórias. Quero continuar a ler os seus outros livros de contos e novelas para poder depois partir para o Grande Sertão, e muito na expectativa de que exista um audiobook para Grande Sertão. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, que não é um vídeo para ensinar ninguém nada, até porque eu sou iniciante no universo do Rosa, mas para compartilhar aí tudo que eu já consegui pescar desse universo e que certamente já vai ser muito útil para você também ingressar nele e me fazer companhia. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal, me sigam no Scoob, no Instagram e no Facebook. Todos os links estarão aqui embaixo. Leiam-me no meu blog e nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!